Dando continuidade à nossa programação, abordaremos o tema Bioeconomia e NBS, soluções inovadoras para um futuro regenerativo, que tem como objetivo explorar estratégias que impulsionem a transição para um desenvolvimento regenerativo, integrando conservação, inclusão social e competitividade, fortalecendo o papel do setor privado na descarbonização e restauração de ecossistemas. Convidamos ao palco a Rede Global de Sustentabilidade Institucional da Suzano, Helena Pavese. A líder global de sustentabilidade da Siemens, doutora Eva Riese-Huber. A gerente de sustentabilidade corporativa da Syngenta, Cláudia Veiga Jardim. Gerente global de sustentabilidade da MBRF, Maiara Jungas. O diretor de desenvolvimento sustentável da Braskem, Jorge Soto. Diretora de Relações Governamentais da Vale, presidente do Conselho Temático de Responsabilidade Social da FIEPA, Ana Carolina Alves. Neste momento, com a palavra, Ana Carolina Alves, a mediadora deste painel. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Estão acostumados já com o calor da cidade? Sejam muito bem-vindos. Falo com carteirinha, sou daqui, sou paraense, belenense, me apresentando um pouco aqui para vocês. E é muito bom estar aqui nesse painel falando sobre bioeconomia, soluções baseadas na natureza, especialmente para nós que somos da região, que temos todo esse potencial e que a gente vem trabalhando aqui junto com a SBCOP, com a Federação das Indústrias, na jornada COP+, que a gente vem trabalhando, dialogando para destravar essas agendas tão relevantes e tão importantes. Eu posso pedir para cada um se apresentar um pouquinho, falar um pouco da sua experiência, sua bio, para a gente poder adentrar no painel? Por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Cláudia, sou gerente de sustentabilidade na Syngenta. Prazer estar aqui e participar de um evento tão bacana quanto esse. Obrigada pelo convite da CNI. Boa tarde a todas e a todos. Helena Pavese, eu sou líder global de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Suzano. E muito feliz de estar falando nesse painel, porque tem tudo a ver com a Suzano, como eu vou contar um pouco para vocês. Então, caiu como uma luva esse momento. Hello, good day, everyone. I'm Eva Riese-Huber, the Global Head of Sustainability at Siemens. I'm honored to be here speaking to you, to be at the center of the Amazon, the lungs of the world, the center of the hydrological cycle. So there's so much to be proud of, and I'm very glad you're sharing your experience with me as well. Thank you. Boa tarde a todos. Meu nome é Maiara Jungas, sou gerente de sustentabilidade na MBRF. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje e poder dividir um pouquinho das nossas práticas e compartilhar um pouco do sistema que a gente traz sobre escalabilidade, viabilidade e inclusão dentro da agropecuária. Boa tarde a todos. Eu sou Jorge Soto, sou o diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem desde 2009. É um prazer, muito obrigado pelo convite, estar com vocês para a gente discutir esse tema tão importante que é a bioeconomia. Obrigada, gente. Esse painel nasce de uma provocação. Como transformar a bioeconomia e as soluções baseadas na natureza em alicerces de um novo modelo de desenvolvimento? Como a gente traz a floresta para o mercado, para o business, né? Como a gente garante essa escalabilidade? E é muito bom. A gente tem aqui no painel composto por diversos setores industriais distintos, que eu acho que vai ser muito boa essa conversa. Vou pegar a tua provocação e já aproveitar e passar a pergunta para ti. A bioeconomia, a gente conecta com inovação, com o mercado. Quais são os desafios que vocês enxergam, especialmente para a região da Amazônia, para a gente avançar nessa pauta?
Tá ótimo, obrigada. Agora eu vou explicar porque eu falei que caiu como uma luva, né? Deixa eu explicar rapidamente, Suzano, para vocês poderem entender de onde eu vou partir a minha resposta. Muita gente aqui deve ter ouvido da Suzano, e se não ouviu, vocês têm alguma relação com a Suzano. Porque se vocês foram no banheiro hoje, usaram um guardanapo, se vocês têm algum pedaço de papel com vocês, provavelmente esse papel veio da celulose feita pela Suzano. O que a gente faz é a gente planta e colhe eucalipto, geralmente em área degradada, então a gente não corta a floresta nativa para produzir celulose. São eucaliptos plantados em áreas degradadas e, com isso, a gente produz uma série de produtos que chegam a mais de 100 países, 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. E aqui no Brasil a gente está presente no Cerrado, na Mata Atlântica, mas também na Amazônia, né? E a bioeconomia faz parte do nosso modelo de negócio. Porque quando a gente está trabalhando com uma fibra, com um produto renovável, a gente está colocando soluções no mercado que substituem os produtos de combustível fóssil, né, de fóssil. Então, a gente tem o papel, a gente pode usar a celulose, a árvore do eucalipto para fazer lignina, que pode ser um substituto do plástico. Então, tem uma série de substituições e produtos que a gente gera e que alimentam o mercado e que podem virar uma solução para a crise climática e para essa nossa busca por alternativas. A Suzano, como ela opera em territórios muito diversos, e a gente está presente em mais de 2,8 milhões de hectares no Brasil, então é um território muito vasto. Inclusive, aqui na Amazônia, a gente tem presença no campo, na ponta, interagindo com comunidades, interagindo com a biodiversidade. É uma relação muito direta com a ponta, assim como várias outras empresas aqui. Então, a gente tem um trabalho muito forte de buscar também soluções na ponta para a bioeconomia. E o engajamento que a gente faz com comunidades, por exemplo, é nesse sentido. São mais de 1.600 comunidades que a gente interage. Muitas dessas comunidades são extrativistas, são quilombolas, são comunidades tradicionais, onde a bioeconomia faz parte desde sempre do modo de vida dessas pessoas. E tem um grande desafio de, como você falou, eles ganham escala também. Então, tem todo um trabalho da empresa de interagir com essas comunidades, capacitar as comunidades, ajudar a criar associações para que eles possam potencializar essa bioeconomia deles e acessar mercados que nós acessamos nos grandes centros urbanos. Então, tem todo um papel, tem todo um trabalho das empresas, não só da Suzano, mas de outras, não só nos seus próprios negócios, mas nos territórios onde opera, de fomentar a bioeconomia. Ainda tem uma série de entraves tecnológicos, entraves de financiamento, entraves de capacitação, mas eu acho que a gente está avançando de uma forma rápida. A bioeconomia é um tema que está muito presente nessas discussões que a gente está tendo aqui na COP, mas em várias outras globais e nacionais. Então, tem todo um trabalho que já está sendo feito, e agora como que a gente pega tudo isso que está sendo feito, compartilha, replica e gera essa escala que a gente tanto busca. Maravilha. Eu acho que a palavra-chave é justamente essa, né? Escalabilidade. E aí, aqui na Amazônia, pegando o gancho para cá, a gente tem um desafio muito grande de logística, de acesso a esse mercado. Então, como eu trago o produto da floresta para esses mercados, e o apoio das empresas, né, das grandes empresas aqui, fazendo esse trabalho junto com as comunidades, é fundamental. E, aproveitando esse gancho, Cláudia, eu passo para ti. Como é que vocês estão trabalhando, incorporando a lógica regenerativa e não apenas de mitigação nas estratégias ali voltadas para soluções baseadas na natureza? Obrigada pela pergunta. Bom, a Syngenta tem um programa de recuperação de áreas degradadas, programa Reverte. O programa Reverte ele surgiu pensando na segurança alimentar e também na mitigação de emissões. Então, é um programa de recuperação de áreas degradadas para a agricultura, né? Esse programa tem um pilar muito importante, que é o pilar técnico. Então, ele é fundamental, tem critérios de elegibilidade que consideram compliance socioambiental e considera também a questão de desmatamento zero. Então, isso é super importante para a captação de carbono. Consideram também vários critérios de saúde do solo. Então, a gente vê recuperação de saúde do solo, que também contribui com a captação de carbono, de estoque de carbono no solo. Ele tem um pilar também super importante, que é o pilar de financiamento.
Então, esse pilar, a gente tem parceiros muito importantes no programa, isso é importante falar também, né? Um programa do tamanho do Reverte, a gente precisa de parceiros que possam contribuir. Ninguém faz nada sozinho, ainda mais num programa dessa magnitude. Então, a gente tem a TNC como parceiro técnico nosso e a gente tem o Itaú como parceiro de financiamento, nesse pilar importante de financiamento, né? E, então, a gente construiu esse pilar de financiamento junto com os produtores. Então, a gente precisava que esse pilar fosse forte e fosse um pilar com aderência, porque a gente vê que essa é uma questão muito sensível e a gente precisava que funcionasse. Então, a gente construiu isso junto com os produtores e a gente chegou num modelo que funcionou. Então, a gente conseguiu escalar esse programa por conta disso. Então, a gente tem um programa de 3 anos de carência e até 10 anos de financiamento. E hoje é um programa que está com quase 280 mil hectares, mais de 400 produtores e mais de 2 bilhões de financiamento. A gente tem também um ponto bem relevante, que é o incentivo que a gente tem já dessa interação com o governo, né? Então, a gente tem agora... esse programa surgiu antes do Plano Nacional de Recuperação de Pastagens Degradadas. O Reverte nasceu em 2021, então, antes do Plano Nacional, que é de 2023. E agora ele é o programa Caminho Verde. Anotei para não esquecer, que é muita informação. E o Caminho Verde teve agora, como instrumento financeiro, o Ecoinvest, né? E o Ecoinvest teve agora o leilão de 30 bilhões, né? E, então, a gente vê que essas parcerias e essas comunicações e essas inter-relações entre o público e o privado favorecem muito a construção e o desenvolvimento e a escalabilidade desses programas, né? Então, hoje, a gente fica muito contente de ver que um programa que a gente lançou lá atrás escalou e, hoje, essa interação com o público e o privado tem funcionado e contribuído para escalar ainda mais, né? Ótimo, Cláudia. Eu acho isso fundamental. Parceria público-privada é o caminho. Cooperação, na verdade, né? Acho que não só parceria público-privada, mas também acho que o setor unido. Então, mais um motivo muito importante, iniciativas como a SBCOP, as federações das indústrias, né, aqui a CNI, fazendo esse trabalho de associativismo, já agregando todas as empresas e compartilhando os exemplos, porque o exemplo de vocês pode servir, o exemplo do próximo, o exemplo da Suzano, pode servir também para a mineração. Eu venho da mineração, então sei muito bem como é que é todo esse trabalho que a gente está passando. Eva, perguntando agora para você. Como é que vocês têm trabalhado essa estratégia, né, não só de mitigar risco, mas como vocês estão trabalhando soluções baseadas na natureza? Thank you for your question. So, imagine a small building in the rainforest, powered by solar energy. And within it, there's a very small production, and it's fully automated. And by this automation, it enables the local community to produce oil that can be replicated again and again, exactly the same recipe, so that it can be scaled by customers like Natura. It can be purchased because the quality will always be the same. The yield is increased. The whole process is a lot safer because it's no longer done manually. This is what happens when Siemens brings technology to Amazonia. And we've not only done it with oil production, we've also done it to increase the yield of Brazil nuts, and we've also done it
with other areas like reducing the mortality rate of seedlings from 40% to 8%. Siemens Brazil, under the leadership of Pablo Fava, who is sitting over there in the Brazil team, has adapted the Siemens technology to make sense for the local communities. They listened very, very closely. They treated them with the respect they deserve as a customer that they are. And we actually hope to scale that, because only when we make it a business model that scales, we can actually do that at a much, much larger extent and reach many rainforest nations. The people who live in harmony with the forest, they're protected, and they deserve to have the highest yield possible by living this very original life. Now, Siemens is a technology company. We're in buildings, electrification, transportation, and industry. Think of us as being at the backbone of economies and societal infrastructure. So we do have to envision the infrastructure of the future. In 10, 20 years, it has to be decarbonized, and it has to be circular. More than 90% of our business today empowers our customers to be more sustainable in 3 key impact areas. It's decarbonization, energy efficiency, it's circularity and resource efficiency, and it's people centricity and society. Because the planet can be without people, but people cannot be without the planet. So we're using our technology, and by that, when you look overarchingly in the world, we can achieve a lot of things. Like with our software and AI, we can put 30% more load of energy on the same grid. We can have trains run around pretty much the whole time, 99% of the time. We can do predictive maintenance. We can have the infrastructure run longer, more efficient, more productive, reducing the footprint. We've set ourselves a real target that proves that. We are planning to save more than 1,000 megatons of CO2 with our products at our customers by 2030. Now that's 1.5 times the global emission of Germany in a year. That is reducing the pressure on CO2 on climate change. We're also walking this hard journey ourselves. We're reducing our own footprint by 90%. We're electrifying our fleet. We're moving all our buildings to net zero. We're electrifying our production by 2030. But we don't stop there, because we believe in times of rapid change, and we are in times of rapid change, knowledge should not be held back. It needs to be shared with everyone. So we have a target to reach 3 million people with our knowledge on sustainability and technology by 2030. We also have a target to engage with all local communities around our sites by 2030. So for us, the definition of bioeconomy is a little bit larger, because for us it means we bring our knowledge, we bring our technology, and we treat bioeconomy as a very important part of the overarching puzzle that this world is. It needs to be preserved, it needs to grow, it needs to stand tall, and this is what we're trying to do, treating them as the customer that they are and empower them to really scale. Muito bom escutar os objetivos, as metas que vocês têm, especialmente pensando para além das linhas dos sites que vocês estão atuando, né? Acho que isso é fundamental, porque eu acho que é realmente quando a empresa incorpora soluções baseadas na natureza na sua estratégia, né? Não só dentro do seu negócio, não só para onde ela está atuando ali, para as áreas de influência direta, mas para muito além dessas áreas. E é isso que transforma a sociedade, transforma o local, transforma o futuro. E ainda nessa temática de desafios, oportunidades, e aí até para a gente passar aqui para o Souto e para a Maiara, né? Para a gente encerrar, Maiara, fala para a gente um pouco como vocês estão trabalhando esses desafios e oportunidades na MBRF. MBRF. A MBRF, ela nasce da fusão de BRF e Marfrig.
Então, antes de eu trazer aqui um pouquinho dos desafios, oportunidades, da maneira que a gente vem atuando, eu queria dividir um pouquinho também do contexto do que é essa organização, para a gente aterrissar no desafio. Então, quando a gente fala de MBRF, a gente está falando de uma empresa multiproteínas, né, uma plataforma de multiproteínas, onde a gente faz a aquisição de mais de 20 mil cabeças de gado, mais de 40 mil suínos. A gente está falando de uma aquisição, de uma originação de grãos de mais de 6 milhões de toneladas, o que envolve milho, soja, sorgo e por assim em diante. A gente também está falando aqui da aquisição de óleo de palma, que alguns dos nossos produtos utilizam como ingredientes. Então, todo esse volume, todas essas commodities, elas precisam ser rastreadas e, mais do que isso, a gente precisa entender de que maneira elas estão sendo produzidas, levando as melhores práticas de produção também a campo. E aí eu queria fazer um recorte aqui, mais especificamente para a pecuária, e trazendo um pouquinho mais à luz dos números quando a gente fala de Brasil. Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de mais de 4 milhões de produtores de bovino, que, na sua grande maioria, são pequenos produtores. Então, desses 4 milhões, a gente está falando que, aproximadamente, 2 milhões são de pequenos produtores, né, que se dedicam, de alguma forma, à pecuária de corte. Então, isso traz um desafio enorme quando a gente fala sobre acesso. E, a partir do momento que a gente começa a estabelecer critérios de compra para esses pequenos produtores, a gente começa a encontrar um grande desafio. Voltando para o cenário de MBRF, a gente está falando de aproximadamente 8 mil fornecedores de bovino. Quando a gente começa a aplicar as nossas políticas, a gente encontra um desafio onde gera o bloqueio de aproximadamente 25% da nossa base. E a gente começa a buscar e entender o porquê desse bloqueio. E começa a entender que, na verdade, a gente tem pequenos produtores com falta de acesso à tecnologia, falta de acesso a crédito, falta de acesso às melhores práticas, à genética, a suporte técnico. E isso tudo reverbera nesse bloqueio. Então, é dessa dor que nasce o que a gente chama de Verde Mais, que é o nosso programa de inclusão, que é um programa que ele vem em resposta justamente de como fazer, trazer para dentro quem está fora. E a gente se baseia em 3 grandes pilares aqui, que é o monitoramento dos nossos fornecedores, tanto direto quanto indireto, para a gente entender aonde estão e quais são as problemáticas e se estão de acordo ou não com as nossas políticas. A gente está falando de um pilar importante, que é o suporte técnico e de mecanismo financeiro. Então, quando a gente olha sobre essa tríade, a gente começa a desmistificar o acesso a esses pequenos produtores. Então, é dessa forma que a gente vem atuando, vem entendendo que, sem a gente colocar o produtor rural, sem entender que ele faz parte dessa estratégia e colocar ele no seu devido lugar, que é no centro da estratégia, não à margem da solução, a gente não consegue nem ter viabilidade, muito menos escalabilidade. Então, o Verde Mais ele vem muito em resposta a essa dor. Desde 2021, são mais de 4 mil produtores reincluídos dentro do programa, e é dessa forma que a gente vem atuando, buscando a devida escalabilidade, que a gente tenha uma transição justa e aplicável. Então, quando a gente pensa dentro desse cenário complexo, a gente precisa reduzir esse gap do que é uma ambição, do que é acesso. E isso só se dá através de uma tecnologia com propósito, que é uma tecnologia que ela vai até o pequeno produtor, ela traz soluções a campo, mesmo com baixa conectividade, inclusão financeira, sem crédito não tem como ter transição, e também a gente está falando aqui, não menos importante, isso tudo coordenado sobre uma política pública, onde a gente coloca todos os devidos players dentro de dentro de um mesmo critério de competitividade. Obrigada. Obrigada, Mayara. Muito bom conhecer um pouco mais aí da MBRF. E eu sempre quero falar só MBRF. E, enfim, conhecer um pouco mais das estratégias de vocês, dos programas que vocês têm de inclusão, que eu acho que isso é muito relevante. E aí, para finalizar essa primeira rodada aí que a gente está falando de desafios, oportunidades, estratégia que vocês têm adotado para contemplar, para incorporar em soluções baseadas na natureza,
Passo agora a palavra para o Jorge, para falar um pouco mais o que a Braskem tem feito nesse sentido. Bem, obrigado pela pergunta. Primeiro, deixa eu expressar a minha satisfação de estar num painel praticamente 100% feminino, né? Gustavo, levando a conversa de ontem, né? Então, muito bem, muito bom. Vocês estão aqui seguramente porque merecem. A Braskem é uma grande produtora de resinas termoplásticas, é a maior das Américas, né? As resinas termoplásticas são utilizadas para produzir plásticos. Provavelmente vocês estão usando alguma resina da Braskem também nesse momento. Nós viemos investindo, e a pergunta que talvez vocês se façam, o que isso tem a ver com bioeconomia? Né? Bioeconomia? E eu lhes digo, eu vou contar uma rápida história deste produto. Estão ouvindo aqui? Este é o som do primeiro lote de polietileno de origem renovável que nós produzimos em 2010. E aqui está. Ou seja, isso era CO2 na atmosfera, está aqui agora. Ele não biodegrada e, se adequadamente tratado pós-consumo, pode ser reciclado. Isso significa absorver, né, do início da produção até a porta das nossas fábricas, mais de 2 toneladas de CO2 por tonelada de produto. Ou seja, absorve mais do que contém quando você vende produto, você tem um conteúdo aqui. Por que isso? Porque o produto é produzido a partir de uma matéria-prima renovável, que é o etanol de cana-de-açúcar, que tem altíssima produtividade no Brasil. Ocupa apenas, para produzir toda a nossa produção, ocupa apenas 90 mil hectares de produção de cana-de-açúcar. Apenas, né, no Brasil, com 850 milhões de hectares, é pouco. Né? Já viemos e convenhamos. Né? Então, ocupa apenas essa área e, devido ao processo produtivo do etanol, do eteno e do polietileno, tem essa eficiência em carbono. Então, concretamente, nós produzimos uma solução para a mitigação da mudança climática. Essa é a realidade. Isso aconteceu em 2010. Naquele momento, preocupados com a relação deste produto com a bioeconomia e com a sustentabilidade, podemos dizer assim, definimos o nosso primeiro código de conduta. E, naquele código de conduta, já dizia, não pode desmatar, não, tem que regenerar. Tem que cuidar de um plano de manejo da biodiversidade, entre muitos outros. E esse processo foi se melhorando e decidimos, além de treinar os nossos fornecedores, passar a fazer auditorias. Nos últimos 3 anos, em média, conseguimos auditar 80% do volume de compra de etanol e, nessas auditorias, todas as usinas dos nossos fornecedores estão cumprindo adequadamente, por exemplo, o requisito de regeneração. Ou seja, essa é uma das formas que este tipo de produto contribui para a preservação, para a regeneração e também para mitigar a mudança do clima. Isto, eu diria que é apenas um exemplo, porque nós não paramos aqui. Estamos investindo em inovação e tecnologia, entendemos que esse tipo de fonte é o futuro da indústria química. Aliás, né, estudos, tanto feitos internacionalmente como localmente, mostram isso. Um estudo que está na internet, se vocês procurarem no Conselho Internacional de Associações da Indústria Química, ICCA em inglês, podem buscar lá. 1/6 da produção de químicos terá que ser feito com matéria-prima renovável até 2050, mais ou menos, para que a indústria química alcance a neutralidade de carbono. 1/6. Esse volume, nós produzimos 275 mil toneladas, 1/6 de polímero seria mais ou menos 60 milhões de toneladas. Olha só o potencial da bioeconomia para que o ser humano continue satisfazendo a sua necessidade de forma adequada e para que essa transição para a economia circular de carbono neutro continue avançando. Então, para concluir, o que precisa fazer, né, para que essa transição realmente aconteça? Como foi dito hoje por Poma, precisamos de escala, né? São 275 mil toneladas contra 60 milhões, é ainda muito longe, né? Então, ainda precisamos avançar muito. Como é que vem essa escala? Aqui foi dito no painel anterior, precisa de inovação, mas também precisa de políticas públicas, que, principalmente, puxem a demanda por produtos mais sustentáveis. Aí, o nosso colega da ExxonMobil comentou, precisamos de um accounting adequado.
inclusive para considerar que este produto ainda tem o carbono de 2010, e está aqui, não sumiu, está aqui. Portanto, as práticas de regulamentações, de regras, precisam levar isso em consideração. E aí, com este tipo de consideração, a reconhecimento disso como solução para a mudança do clima, haverá mais demanda e aí sim haverá escala. Então, eu diria que estamos no caminho, estamos, eu diria, ainda construindo esse caminho, mas eu acho que coletivamente podemos continuar avançando. Jorge, perfeito as tuas colocações. Não poderia deixar de concordar ipsilitris com tudo que tu falaste. Eu acho que temos, sim, questões de tecnologia, mas eu acho que o poder público, aí, as parcerias têm um trabalho, as políticas públicas, né, têm um papel fundamental de fazer, de puxar isso, de fazer com que as empresas cheguem lá. E aproveitando até o gancho que tu está falando e considerando aí o nosso tempo que já está sendo esgotado, os insights aqui foram ótimos, passo por ti. Que mensagem tu deixaria? Se pudesses escolher o que é o mais emergente, o mais necessário para daqui a 20, 30 anos a gente esteja onde a gente quer estar, né, onde a gente está sonhando estar, o que tu achas que a gente realmente precisa avançar? E aí já aproveito para deixar o spoiler, que aí passa essa pergunta final, essa reflexão final para cada um de vocês. Vou começar de lá para cá, aproveitando já a provocação do Jorge. Também eu vou me repetir em relação à demanda, pessoal. Assim, quando vocês decidem... Eu vou contar uma história rápida. Minha filha decidiu comprar um carro alguns anos atrás. Eu disse para ela, ok, eu te ajudo, só se você decidir só botar o etanol. Só se abastecer com etanol. Combinado? Aí sim. Aí nós negociamos uma demanda para algo que é mais sustentável. E aí foi em frente. Nunca ela fez a conta. Então, nós precisamos clareza de demanda para aumentar a escala. Para todos os produtos mais sustentáveis. Seja material que for que seja mais sustentável, está no jogo. Tem que entrar. Então, reforço a importância de políticas públicas que motivem a demanda por produtos mais sustentáveis. Esse é o caminho. Perfeito. Nayara, Obrigada. por favor. Em adicionalidade, que traz aqui o Jorge, eu colocaria que eu acho que tem uma oportunidade muito clara de a gente fazer uma coordenação, uma concertação aqui. Tecnologia existe, o setor privado ele já vem demonstrando que é possível incluir, mas é preciso que a gente tenha uma concertação disso tudo, baseado em políticas públicas, que tenham regras muito claras, um enforcement também muito eficaz. Então, a gente já tem a tecnologia, a gente já tem formas de fazer essa inclusão, é preciso, de fato, trazer o produtor para dentro do centro, fazer o devido reconhecimento do papel estratégico que ele tem e não deixá-lo à margem da solução. Perfeito. Eva? I would like to build on that as well. It's the bioeconomy depends on the nature to be healthy. And that means the bioeconomy speaks the language of nature. You're sitting at the table in the advocacy of nature. Technology can help protect, and many of the technological solutions are already there. But unless people realize that the true value of nature is really, really high, it will be the backbone of a future much larger bioeconomy. People may still be incentivized to destroy and not protect. So to me, and you apologize, I'm new to Brazil, and I've been very impressed with everything that Brazil is doing. To me, the world has a big knowledge gap, but also local people who use it, they burn it down to put the kettle on it, and then it's eroded and can't be used, and then they burn down more, or they go in for illegal mining and they get a little bit out of it, but barely subsistence. They don't know and they don't realize what the true value of this treasure is. So I think there's a big knowledge gap. It's international and it's very local that we also should address, because otherwise we're not according the right value. And if we're not according the right value, then we won't be able to protect it in the right way. Thank you. Você falou no horizonte de 20, 30 anos. A primeira coisa que eu fiquei pensando acho que a gente não tem todo esse tempo, sinceramente, porque Fato. assim, a gente já alcançou o tipping point aqui na Amazônia
A gente já está vivendo cenários climáticos extremos. Então, assim, minha fala aqui é call for action, sabe? A gente precisa pegar essas soluções que a gente já desenvolveu, a gente precisa escalar elas e a gente precisa implementar isso urgentemente. Porque a gente está perdendo, quando a gente fala de natureza, bioeconomia, a gente está perdendo a biodiversidade, inclusive, principalmente aqui no Brasil, num ritmo alarmante. Né? Então, assim, a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente desenvolve, que a gente discute, a gente precisa implementar, que a gente saia dos pilotos e a gente vá para coisas realmente, como a gente falou, escaláveis, para que a gente busque soluções. E uma coisa muito importante é que a gente fortaleça a colaboração e a cooperação entre as empresas com sociedade civil e entre diferentes países. Assim. Então, é colaboração, ação urgente e escalabilidade. É exatamente o que eu fiquei último por fica último prejudicada. Eu estou prejudicada, mas bom, para dizer algo diferente do que todos disseram, mas eu acho muito importante trabalhar muito essa conexão grande com políticas públicas, cada vez mais. Eu acho que isso já foi dito aqui também, mas eu dei aqui o exemplo, né, de como, por exemplo, o EcoInvest foi importante, é importante, vai ser importante para a implementação de um projeto de um programa que é importante. Eu acho que também essa fala foi muito importante, de fazer projetos escaláveis e pensar isso desde a concepção, sair do piloto. E eu ressalto a importância do financiamento, da gente ter mais programas de financiamento que possam contribuir para colocar os projetos em prática hoje. Então, que a gente tenha mais oportunidades de financiamento que possam trazer os projetos para ação hoje. Maravilha, Helena, concordo contigo. A gente fala muito até nessa COP da implementação, né? É que a gente realmente precisa parar. Assim, a gente já debateu muito, já se falou muito, e o que a gente está fazendo agora na prática, como é que a gente está avançando. E aí, acho que tu mencionaste muito o call for action, né? E aí, agora, para a gente encerrar aqui os nossos 5 minutos finais, em uma palavra, qual é o call for action para vocês? Vou começar por ti, já que eu te prejudiquei no primeiro. Não sei se agora é melhor ser o primeiro ou ser o último, mas vamos lá. Eu trago a escala. Helena? O call for action é ação. Vamos parar de debater, de discutir frameworks, metodologias, tudo isso é muito importante, mas já existem soluções, a gente precisa agir agora. We really have to pioneer new solutions. And allow me to add something. So on Friday, we signed a letter of intent to create a new carbon market for the standing existing rainforest with Suriname and Honduras. This is completely new because normally carbon markets only protect once you chopped it down and then you plant new trees. You reforest, you afforest. This is opening a new market. It's 3 companies with me who are doing it, with Siemens, Bayer, Deutsche Bank, and it's ultimately going to be used by nations for the NDCs. And the money, and this is closing the loop, the money will go to protect the rainforest. It will go to empower local communities to give them other ways of existence with the rainforest. Pioneering, it's not an easy task because we are full of uncertainty and there's a lot of risk in that. So my call to action is, let's all be brave and courageous, because if we wait, and I fully agree with what you say, if we wait and keep discussing, it will be gone. Bom, como a gente não vai ser repetitiva, a gente só vai adicionar, eu adicionaria aqui a inclusão financeira. A gente precisa ter o financiamento climático urgente. Eu vou dizer, Brasil, Zil. Sério, nós estamos no lugar certo para fazer isso acontecer. O Brasil já é o maior produtor mundial de biopolímeros. Podemos chegar nos 60 milhões? Temos uns 75? Por que não?
Aí vamos nas políticas públicas, mas vamos lá, Brasil. Bom, perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que a colaboração de vocês, os insights que vocês trouxeram, as experiências que vocês compartilharam com cada um do segmento que vocês atuam, foi fundamental. Foi mais uma forma da gente conhecer um pouco mais, pensar ainda, assim, saber o que está sendo implementado, né? E que a gente, sim, pode copiar, pode fazer muito mais. Eu tenho esperanças de que daqui a 30 anos estaremos muito melhores, estaremos aqui reunidos falando do debate que a gente teve, que fez a gente chegar lá. Obrigada pela audiência. Muito obrigada.